Manhã de 14 de setembro de 2022 começou como qualquer outra quarta-feira, no Pinewood Senior Center, em Scottsdale, Arizona. A luz do sol entrava pelas janelas altas, iluminando fileiras de cavaletes onde pinturas a óleo floresciam sob mãos cuidadosas e experientes. No fundo do estúdio, perto da janela com vista para o jardim do deserto, estava sentada Eleanor Hartman, com seus cabelos grisalhos presos em um coque solto, totalmente concentrada. Ela pintava com a confiança tranquila de alguém que passou 7 décadas, aprendendo que a beleza exige paciência. Aos 73 anos, Eleanor possuía o tipo de graça que não vem da riqueza ou do status, mas de uma vida vivida deliberadamente. Ela era viúva há quase 4 anos, e embora a dor a tivesse devastado inicialmente, ela se reconstruiu pouco a pouco. Seu marido, Robert, era um engenheiro estrutural que projetava pontes no sudoeste dos Estados Unidos. Juntos, eles criaram 2 filhas, viajaram para 43 países e construíram uma fortuna modesta por meio de investimentos cuidadosos e uma vida inteira de disciplina compartilhada. Quando ele faleceu repentinamente de um ataque cardíaco em 2018, Eleanor herdou a casa deles em Scottsdale, um portfólio no valor de aproximadamente $3 milhões e um silêncio tão profundo que parecia afogá-la. Suas filhas, Claire e Rebecca, viram sua mãe se fechar em si mesma durante aqueles primeiros meses terríveis. Claire, uma pediatra em Denver, voava para visitá-la a cada 2 fins de semana. Rebecca, executiva de marketing em Phoenix, passava por lá quase todos os dias. Elas traziam mantimentos, limpavam a casa e ficavam com ela durante as longas noites em que a dor era mais forte. Mas Eleanor se recusou a desmoronar completamente. Ela disse a elas que havia sobrevivido a uma infância sem pais, à pobreza aos 20 anos e à perda de um filho natimorto aos 30. Isso, disse ela, também não a destruiria. Em 2020, ela voltou a pintar, uma paixão abandonada décadas antes, quando a maternidade e o casamento consumiam seus dias. Ela se inscreveu no Centro para Idosos, foi voluntária na biblioteca local e começou a assistir a palestras na faculdade comunitária. Suas filhas se maravilhavam com sua resiliência, embora percebessem algo por baixo da superfície. A mãe sorria com frequência, mas seu riso havia perdido a plenitude. Ela participava de eventos sozinha, recusava convites para reuniões familiares e parecia perpetuamente inquieta, como se estivesse procurando algo que não conseguia nomear. Na primavera de 2022, Eleanor conheceu Marcus Welland na inauguração de uma galeria no centro de Scottsdale. A exposição apresentava paisagens do sudoeste e Eleanor tinha ido sozinha, como costumava fazer, levando um pequeno caderno para anotar observações sobre técnica e cor. Ela estava diante de uma enorme tela retratando as montanhas Superstition ao entardecer, quando uma voz ao seu lado disse: "É quase bonito demais para ser real, não é?" Ela se virou e viu um homem de cerca de 50 anos, bem vestido com um blazer azul marinho sob medida e uma camisa branca impecável. Seu cabelo era escuro com toques de cinza nas têmporas, e seu sorriso transmitia uma cordialidade natural. Ele se apresentou como Marcus Welland, um consultor de arte que ajudava colecionadores particulares a construir seus portfólios. Ele era charmoso sem ser arrogante, conhecedor sem ser condescendente. Quando ele perguntou sobre o trabalho dela, Eleanor sentiu-se relaxar de uma forma que não experimentava há anos. Eles conversaram por quase 1 hora, passando de arte a viagens e à peculiar solidão de recomeçar mais tarde na vida. Marcus contou que se divorciou 2 vezes, que aprendeu a apreciar a solidão, mas sentia falta da companhia. Ele disse que as mulheres da sua idade costumavam carregar muita amargura e que admirava as pessoas que conseguiam se reconstruir após uma perda.
Cada palavra parecia cuidadosamente escolhida para atingir exatamente o ponto em que Eleanor se sentia mais vulnerável. Antes de se separarem, ele pediu o número dela, dizendo que adoraria continuar a conversa tomando um café. Eleanor hesitou por apenas um momento antes de concordar. Naquela noite, deitada na cama, ela relembrou a conversa e sentiu algo que não sentia desde a morte de Robert. Esperança frágil e hesitante, mas inconfundivelmente viva. O namoro deles se desenvolveu lentamente no início. O café se transformou em almoço, o almoço se tornou jantar e, em pouco tempo, Marcus era uma presença constante na vida de Eleanor. Ele levava flores para o estúdio dela no centro para idosos, surpreendendo-a com suas rosas amarelas favoritas. Ele compareceu à pequena exposição dela na biblioteca, ficando orgulhosamente ao lado dela, enquanto os visitantes admiravam seu trabalho. Ele preparava refeições elaboradas na casa dela, insistindo que ela merecia ser cuidada depois de anos cuidando dos outros. Para Eleanor, parecia providência divina. Para suas filhas, parecia uma encenação. Claire conheceu Marcus primeiro, durante uma visita em junho. Ela o achou agradável, mas ensaiado, seus elogios muito suaves, seu interesse pelos detalhes da família muito intenso. Quando ela mencionou suas preocupações para Eleanor, sua mãe ficou irritada. "Você acha que estou velha demais para ser amada?" perguntou Eleanor, com voz aguda e defensiva. Claire recuou imediatamente pedindo desculpas, mas a semente da dúvida havia sido plantada entre elas. A inquietação de Rebecca veio mais tarde, durante um brunch de domingo em que Marcus dominou a conversa, levando todos os assuntos de volta para si mesmo. Ele falou sobre seu negócio de consultoria, suas conexões no mundo da arte, seus planos para ajudar Eleanor a expandir seu trabalho. Mas quando Rebecca fez perguntas específicas sobre seus clientes ou projetos anteriores, suas respostas ficaram vagas. Ele mudou de assunto com elegância, mas ela percebeu. As duas filhas começaram a investigar discretamente. Claire pesquisou online e encontrou poucas informações sobre Marcus Welland. Seu negócio de consultoria não tinha site, avaliações ou clientes rastreáveis. Rebecca contratou um detetive particular, pagando do próprio bolso porque sabia que sua mãe veria isso como traição. O detetive apresentou as conclusões preliminares em 2 semanas. Marcus havia morado na Califórnia sob um nome diferente, se envolvido em um processo por fraude financeira e deixado o estado antes que o caso fosse resolvido. Quando Rebecca tentou compartilhar essas informações, Eleanor se recusou a ouvir. "Você está com ciúmes", disse ela com a voz trêmula. "Você não suporta que eu seja feliz." A conversa terminou com Rebecca em lágrimas e Eleanor se retirando em silêncio. Marcus, que estava esperando no carro, consolou Eleanor mais tarde com palavras que eram um veneno suave. "Elas simplesmente não entendem o que nós temos", sussurrou ele. "Elas querem controlar você." Em agosto, Marcus se mudou para a casa de Eleanor. Isso aconteceu gradualmente. Uma escova de dentes deixada no banheiro, uma muda de roupa no armário, e então, um dia, ele simplesmente nunca mais foi embora. Eleanor disse às filhas que era temporário, que Marcus estava entre apartamentos. Mas semanas se transformaram em meses, e ele se instalou como se a casa sempre tivesse sido sua. Ele começou a administrar as finanças dela, dizendo que ela se preocupava demais com contas e investimentos. Ele filtrava as ligações dela, alegando que ela precisava de menos estresse. Ele planejava os dias deles juntos, preenchendo a agenda dela de tal forma que as visitas de Claire e Rebecca precisavam ser agendadas com antecedência. Eleanor se sentia amada, mas seu mundo estava encolhendo. Velhos amigos pararam de ligar depois que Marcus repetidamente lhes disse que ela estava descansando ou indisponível.
Suas sessões semanais de pintura no centro para idosos tornaram-se esporádicas e depois pararam completamente. Marcus disse que ela era talentosa demais para perder tempo com amadores, que deveria se concentrar em construir um portfólio de verdade. Ele contratou um fotógrafo, reservou um estúdio particular e falava constantemente sobre o potencial dela. Parecia apoio, mas funcionava como controle. No final de setembro, Marcus a pediu em casamento durante um jantar tranquilo em casa. Não houve nenhum gesto grandioso, nenhum espetáculo, apenas uma pergunta simples, feita com uma sinceridade que fez o coração de Eleanor doer. Sei que não nos conhecemos há muito tempo, disse ele, mas nunca senti isso por ninguém. Case comigo, Eleanor. Deixe-me passar o tempo que nos resta fazendo você feliz. Ela disse sim entre lágrimas, acreditando ter finalmente encontrado a companhia que pensava ter perdido para sempre. Suas filhas souberam do noivado por uma mensagem de texto. Claire ligou imediatamente com a voz trêmula de pânico. Mãe, por favor, vá devagar. Você mal o conhece. A resposta de Eleanor foi calma, quase ensaiada. Eu vivi 73 anos. Acho que conheço meu próprio coração. Quando Rebecca tentou compartilhar as descobertas do investigador, Eleanor desligou o telefone. Naquela noite, Marcus a abraçou e sussurrou que eles deveriam se casar rapidamente antes que suas filhas pudessem arruinar tudo. 3 semanas depois, em 19 de outubro de 2022, Eleanor Hartman tornou-se Eleanor Welland, em uma pequena cerimônia no tribunal de Scottsdale. Nenhuma família compareceu. As únicas testemunhas foram 2 estranhos, chamados do corredor. Marcus havia providenciado tudo, incluindo a atualização do testamento de Eleanor no dia anterior. Ela assinou os documentos sem lê-los cuidadosamente, confiando que amor significava parceria. O que ela não sabia era que acabara de tornar Marcus o único beneficiário de todo o seu patrimônio, incluindo a apólice de seguro de vida de $2 milhões que Robert havia deixado. Naquela noite, Marcus reservou uma suíte de lua de mel no Grand Sonoran Resort em Sedona, uma propriedade de luxo construída nas falésias de Rocha Vermelha. Ele disse a Eleanor que eles mereciam uma celebração adequada, apenas os 2, longe de julgamentos e interferências. Ela arrumou seus vestidos mais bonitos, seus materiais de pintura e uma garrafa de champanhe que Robert guardava para o 50º aniversário de casamento deles. Ela pensava que estava começando um novo capítulo. Não tinha ideia de que estava caminhando para suas últimas horas. A viagem até Sedona levou 2 horas, com a paisagem mudando de um deserto extenso para formações vermelhas imponentes que brilhavam ao sol da tarde. Eleanor pressionou a mão contra a janela, maravilhada com a beleza. Marcus dirigia em silêncio com uma expressão indecifrável. Quando chegaram ao resort, ele carregou as malas dela, deu uma gorjeta generosa ao manobrista e desempenhou o papel de marido dedicado com precisão impecável. O recepcionista sorriu calorosamente, parabenizando-os pelo casamento. Você escolheu o lugar perfeito, disse ela. Marcus concordou, com a mão pousada possessivamente nas costas de Eleanor. A suíte deles ficava no 4º andar, acessível por elevador ou por uma grande escadaria interna que subia em espiral pelo átrio do resort. O quarto tinha vista para o vale, com janelas do chão ao teto emoldurando as rochas vermelhas à distância. Eleanor ficou em pé diante do vidro, sem fôlego. É perfeito, sussurrou ela. Marcus se colocou atrás dela com as mãos em seus ombros. Você é perfeita, disse ele, e por um momento ela acreditou nele. O que Eleanor não podia ver era a rede de câmeras de segurança posicionadas por todo o resort. Uma cobria a escadaria principal, outra monitorava o corredor do 4º andar e uma terceira vigiava o saguão do elevador. Elas gravavam tudo. Todos os ângulos, todos os movimentos, todas as verdades que Marcus pensava que permaneceriam ocultas.
As câmeras eram testemunhas silenciosas e se lembrariam do que Eleanor não viveria para contar. A primeira manhã no Grand Sonoran Resort chegou com uma luz dourada, entrando pelas janelas, pintando as rochas vermelhas em tons de âmbar e rosa. Eleanor acordou com o cheiro de café e o som de Marcus se movendo silenciosamente pela suíte. Ele havia pedido serviço de quarto, um café da manhã servido na varanda com vista para o vale. Croissants, frutas frescas, ovos mexidos e suco de laranja em copos de cristal. Ele sorriu quando ela apareceu, gesticulando em direção à cadeira que havia puxado para ela. "Bom dia, Sra. Welland", disse ele, com voz calorosa e deliberada. Eleanor sentiu o peito apertar-se de emoção. Fazia tanto tempo que ninguém a fazia sentir-se escolhida. Ela sentou-se, aceitou o café que ele serviu e, por um momento, tudo parecia exatamente como ela esperava que fosse. Eles passaram a manhã explorando os jardins do resort, caminhando por jardins repletos de plantas do deserto e esculturas esculpidas em pedra local. Marcus segurou sua mão, apontou para beija-flores e tirou fotos dela contra o fundo de rochas vermelhas. Ele postou uma nas redes sociais com a legenda: "O para sempre começa agora". Eleanor não estava com seu celular. Marcus disse que o havia deixado carregando no quarto, que ela deveria se desconectar e apenas estar presente. Ela concordou, grata pela simplicidade. Ao meio-dia, a temperatura havia subido e eles voltaram para a suíte. Marcus sugeriu que ela descansasse enquanto ele atendia algumas ligações de negócios. Eleanor deitou-se, com o corpo cansado da caminhada, e caiu em um sono leve. Quando acordou 2 horas depois, Marcus estava sentado à mesa com o laptop aberto e uma expressão concentrada. Ele o fechou rapidamente quando percebeu que ela estava se mexendo. "Tudo bem?" ela perguntou com a voz sonolenta. "Perfeito", disse ele, levantando-se e indo até ela. "Só estou finalizando alguns documentos. Nada com que você precise se preocupar." Naquela noite, eles jantaram no restaurante da cobertura do resort, um lugar onde o pôr do sol transformava todo o vale em uma catedral de luz. A refeição era requintada, o serviço impecável, e Marcus era atencioso de uma forma que deveria parecer romântica, mas de alguma forma parecia forçada. Ele pediu para ela sem perguntar, dizendo que sabia do que ela gostaria. Ele encheu a taça de vinho dela antes que ela pudesse protestar, insistindo que ela merecia relaxar. Quando o garçom trouxe a conta, Marcus pagou com o cartão de crédito de Eleanor, aquele que ele havia pedido emprestado anteriormente para despesas extras do resort. Ela percebeu, mas não disse nada, não querendo parecer mesquinha. Voltando para a suíte, eles pegaram a escada interna em vez do elevador. O átrio era de tirar o fôlego. A escada era ampla e elegante, com corrimão de ferro forjado curvando-se para cima por 4 andares de pedra polida e iluminação ambiente. Eleanor parou no patamar do 2º andar para recuperar o fôlego. Marcus esperou ao lado dela, com a mão na parte inferior das costas dela, seu toque firme. "Lindo, não é?" disse ele, olhando para a claraboia. "É mesmo", concordou Eleanor, embora algo em seu tom de voz a deixasse inquieta. O 2º dia passou muito parecido com o primeiro, agradável na superfície, mas estranho por baixo. Marcus controlava cada detalhe. Ele escolhia as refeições, planejava as atividades e mantinha o celular de Eleanor no bolso, alegando que a bateria estava descarregando muito rápido e ele queria preservá-la. Quando ela pediu para ligar para as filhas, ele disse que deveriam esperar até depois da lua de mel, que esse tempo era só para eles. Eleanor concordou, embora a culpa a atormentasse. Ela não falava com Claire ou Rebecca desde antes do casamento e sabia que elas estavam preocupadas. Naquela noite, Marcus sugeriu que dessem um passeio pelo resort após o jantar. O ar havia esfriado e o local estava iluminado por lanternas suaves que projetavam sombras longas pelos caminhos.
Eles caminharam lentamente, Marcos falando sobre o futuro deles juntos, sobre viajar para a Europa, sobre vender a casa dela e comprar algo menor, algo que não carregasse o peso do passado dela. Eleanor ouvia, acenando com a cabeça, mas uma sensação fria se instalou em seu peito. Ele estava apagando a vida dela, uma sugestão de cada vez, e ela nem havia percebido até agora. Quando voltaram para a suíte, Marcos serviu-lhe uma taça de vinho e colocou uma música suave para tocar. Ele estava atencioso, afetuoso, mas seus olhos carregavam algo que Eleanor não sabia definir. Ela se retirou para o banheiro, trancando a porta atrás de si. No espelho, ela estudou seu próprio rosto e viu alguém que mal reconhecia. Uma mulher que havia desistido de muita coisa, muito rapidamente, pela promessa de não ficar sozinha. Ela abriu a gaveta do banheiro, procurando aspirina, e encontrou um pequeno caderno, do tipo que Marcos carregava no bolso do paletó. A curiosidade superou a cautela. Ela o abriu. Dentro havia anotações, datas e números. O nome completo de Eleanor, seu endereço, seus números de conta bancária e uma lista de apólices de seguro. Ao lado do nome dela havia uma quantia em dólares circulada em tinta vermelha. 2 milhões. Abaixo disso, na caligrafia precisa de Marcos, havia 2 palavras que fizeram seu sangue gelar. Queda acidental. As mãos de Eleanor tremiam enquanto ela fechava o caderno e o colocava de volta exatamente onde o havia encontrado. Sua mente corria, tentando entender o que tinha visto, tentando se convencer de que significava algo inocente. Mas seu corpo sabia a verdade antes que sua mente pudesse aceitá-la. Ela não estava segura. Ela nunca tinha estado segura. Quando ela saiu do banheiro, Marcos estava parado perto da janela, de costas para ela. Você demorou muito lá dentro, disse ele sem se virar. Não estava me sentindo bem, disse Eleanor, forçando a voz a permanecer firme. Ele se virou então com uma expressão indecifrável. Devemos levá-la para a cama. Amanhã é um grande dia. O que vai acontecer amanhã? Perguntou ela. Uma surpresa, disse ele, sorrindo de uma forma que não chegava aos olhos. Eleanor subiu na cama totalmente vestida, com o coração batendo tão forte que tinha certeza de que Marcos podia ouvir. Ele se acomodou ao lado dela, com um braço em volta de sua cintura, respirando lenta e uniformemente. Ela ficou acordada por horas, olhando para o teto, tentando formular um plano. Precisava do celular. Precisava ligar para as filhas. Precisava ir embora. Mas Marcos havia levado tudo. Seu telefone, sua bolsa, até mesmo sua identidade. Ela estava presa em uma suíte de luxo com um homem que havia marcado sua morte como um compromisso em sua agenda. A terceira manhã chegou com uma batida na porta. Marcos atendeu, recebendo uma entrega. Quando voltou, ele trazia uma pequena sacola da loja de presentes do resort. Dentro havia um lenço de seda, de cor creme e delicado. Ele o colocou em volta do pescoço de Eleanor, seus dedos demorando-se em sua pele. Para você, disse ele. Você vai usá-lo hoje. Eleanor queria recusar, mas o medo a manteve em silêncio. Ela assentiu, e Marcos sorriu satisfeito. Após o café da manhã, ele sugeriu que explorassem os andares superiores do resort, áreas que ainda não haviam visitado. O pulso de Eleanor acelerou. Ela sabia o que estava por vir, embora ainda não pudesse nomear. Eles pegaram o elevador até o 4º andar e caminharam em direção à grande escadaria. O átrio se estendia abaixo deles, com pedras polidas brilhando sob a luz suave. Marcos ficou no topo da escada, com a mão estendida em direção a Eleanor. Venha cá, disse ele gentilmente. Quero tirar uma foto sua com a vista atrás de você. As pernas de Eleanor pareciam pesadas como chumbo. Todos os seus instintos gritavam para que ela corresse. Mas para onde poderia ir? Ela deu um passo à frente, segurando-se no corrimão. Marcos posicionou-a cuidadosamente.
ajustando sua postura, com as mãos nos ombros dela. Ele deu um passo para trás, pegando o celular como se fosse enquadrar a foto. Perfeito, sussurrou ele. E então ele se moveu. O empurrão veio sem aviso, um único movimento violento disfarçado de acidente. As mãos de Marcos pressionaram as omoplatas de Eleanor com força calculada, impulsionando-a para a frente, para o vazio. Seus dedos agarraram-se desesperadamente ao corrimão, segurando-o por uma fração de segundo antes que sua pegada falhasse. O lenço creme que Marcos lhe dera naquela manhã flutuou para cima enquanto a gravidade tomava conta de seu corpo. O grito de Eleanor rasgou o átrio, um som que ecoou nas pedras polidas e nos tetos abobadados. Seu corpo girou no ar, o instinto forçando-a a agarrar qualquer coisa que pudesse impedir sua queda. Sua mão esquerda bateu no corrimão do segundo andar, o impacto quebrando 2 dedos instantaneamente, mas isso diminuiu sua queda o suficiente. Ela caiu para a frente, seu quadril batendo na borda do patamar com um estalo repugnante. Sua cabeça bateu no chão de pedra e tudo ficou em silêncio. Marcos ficou paralisado no topo da escada, seu peito subindo e descendo com respirações controladas. Por 3 segundos inteiros, ele simplesmente observou, esperando para ver se ela se mexeria. Quando o corpo de Eleanor permaneceu imóvel, ele se permitiu um sorriso breve e tenso. Então, como se lembrasse de seu papel, ele soltou um grito gutural e correu escada abaixo, seus passos trovejando pelo átrio. "Socorro!" gritou ele com a voz rouca e desesperada. "Alguém me ajude! Minha esposa caiu!" Os hóspedes do resort saíram dos corredores e restaurantes, atraídos pela comoção. Um jovem casal no primeiro andar olhou para cima horrorizado. O gerente do hotel saiu correndo da recepção, já pegando seu rádio. Marcos se ajoelhou ao lado de Eleanor, com as mãos pairando sobre o corpo dela, como se tivesse medo de tocá-la. Lágrimas apareceram sob comando, escorrendo pelo rosto dele, enquanto olhava para a multidão que se reunia. "Ela estava tirando uma foto", ele disse entre soluços. "Ela se inclinou demais. Eu tentei segurá-la. Eu tentei." O gerente do hotel, um homem calmo chamado David Ortega, ajoelhou-se ao lado deles, verificando o pulso de Eleanor. "Ela está viva", ele disse com firmeza no rádio. "Átrio do 4º andar, traumatismo craniano, possível lesão na coluna. Chamem os paramédicos agora." Marcos enterrou o rosto nas mãos, os ombros tremendo com uma dor fingida. Mas David percebeu algo estranho. A posição de Marcos estava errada. Se ele realmente tivesse tentado segurar a esposa, seu corpo mostraria sinais da tentativa. Joelhos ralados, roupas rasgadas, alguma evidência de luta física. Em vez disso, Marcos parecia impecável. Seus sapatos caros estavam sem arranhões. Sua camisa de linho permanecia perfeitamente arrumada. Em 6 minutos, os paramédicos chegaram. Eles agiram com eficiência treinada, estabilizando o pescoço de Eleanor, verificando seus sinais vitais e preparando-a para o transporte. Sua respiração era superficial, mas estável. Havia uma poça de sangue sob sua cabeça, emaranhando seus cabelos grisalhos. Sua perna esquerda estava em um ângulo anormal, claramente fraturada. A paramédica-chefe, uma mulher chamada Sandra Reis, falava suavemente enquanto trabalhava. "Senhora, você pode me ouvir? Se puder me ouvir, não tente se mover." As pálpebras de Eleanor tremeram. Um gemido baixo escapou de seus lábios, quase inaudível. Sandra olhou rapidamente para seu parceiro. "Ela está consciente. Vamos embora." Marcos tentou entrar na ambulância com elas, mas Sandra bloqueou seu caminho. "A família só pode acompanhar em um veículo separado. Precisamos de espaço para trabalhar." "Eu sou o marido dela", insistiu Marcos, com a voz embargada. "Então nos encontre no Verde Valley Medical Center", disse Sandra com firmeza, fechando as portas da ambulância antes que ele pudesse discutir mais.
Enquanto a ambulância se afastava, com as sirenes a tocar, Marcus ficou parado no estacionamento do resort, sua expressão mudando de tristeza para irritação e, por fim, para um cálculo frio. Ele pegou o telefone e fez uma ligação, com a voz baixa e controlada. Houve um acidente, ela caiu. Não, ela está viva, eu cuido disso. De volta ao resort, Dave Ortega ficou no átrio, olhando para a grade do quarto andar. Algo parecia errado. Ele trabalhava no Grand Sonoran há 11 anos e só tinha visto uma outra queda daquelas escadas. Um hóspede bêbado que tropeçou e caiu 3 degraus antes de se recuperar. As grades eram altas, com quase 1,20 m e resistentes. Para alguém cair por cima delas, seria necessário ter uma falta de coordenação motora extraordinária ou uma força extraordinária. David caminhou até o escritório de segurança, uma pequena sala escondida atrás da recepção. O supervisor noturno, Miguel Torres, estava revendo as imagens das câmeras do saguão quando David entrou. "Abra as câmeras do átrio", disse David baixinho. "Quarto andar, cerca de 20 minutos atrás." Miguel digitou os comandos no computador e a tela se dividiu em 4 ângulos. O horário era 10h47. As imagens mostravam Eleanor e Marcus subindo a escada juntos, com a mão dele nas costas dela. Eles chegaram ao quarto andar e pararam. Marcus apontou para a grade, posicionando Eleanor cuidadosamente. Ela agarrou as barras de ferro com a postura rígida, quase resistente. Marcus deu um passo para trás, pareceu levantar o celular como se fosse tirar uma foto e então avançou repentinamente. O ângulo não era perfeito, mas o movimento era inconfundível. Os braços de Marcus se estenderam, suas mãos tocaram as costas de Eleanor e ela caiu para a frente sobre a grade. Não houve tropeço, nem perda de equilíbrio. Foi um empurrão, deliberado e controlado. Miguel inspirou profundamente. Ele acabou de... "Sim", disse David com voz dura. "Ele fez isso." "Precisamos chamar a polícia", disse Miguel, já pegando o telefone. "Faça isso agora", ordenou David. "E faça uma cópia dessa filmagem, várias cópias." Em 30 minutos, 2 delegados do gabinete do xerife do condado de Yavapai chegaram ao resort. A delegada Rachel Cordova e seu parceiro, o delegado James Brennan, ouviram David explicar o que eles haviam testemunhado e o que as câmeras haviam capturado. Eles revisaram a filmagem 3 vezes, suas expressões ficando mais sombrias a cada vez que assistiam. "Isso é tentativa de homicídio", disse Rachel categoricamente. "Sem dúvida." "Onde ele está agora?" perguntou James. "Ele foi para o hospital há cerca de 15 minutos, respondeu David. "Disse que precisava estar com a esposa." Rachel trocou um olhar com seu parceiro. "Vamos para Verde Valley e vamos garantir que ele não vá a lugar nenhum." No hospital, Eleanor Hartman estava inconsciente na unidade de terapia intensiva, com o corpo quebrado, mas respirando. Máquinas bipavam constantemente ao seu redor, monitorando a frequência cardíaca, os níveis de oxigênio e a atividade cerebral. Uma enfermeira verificava seus sinais vitais a cada 15 minutos, fazendo anotações em um tablet. Fora da sala, Marcus estava sentado na sala de espera, com a cabeça entre as mãos, a imagem de um marido devastado. Quando Rachel e James chegaram, eles o encontraram olhando fixamente para o chão. Ele olhou para cima quando eles se aproximaram, com os olhos vermelhos. "Sr. Welland", disse Rachel em tom neutro. "Sim", disse Marcus, levantando-se rapidamente. "Há novidades? Eleanor está... Ela está estável", interrompeu Rachel. "Precisamos fazer algumas perguntas sobre o que aconteceu esta manhã." Marcus assentiu ansiosamente, como se estivesse aliviado por cooperar. "Claro. Qualquer coisa. Foi tão rápido." Ela estava em pé na grade e, de repente, se inclinou para a frente. "Tentei alcançá-la, mas não consegui segurá-la a tempo." James pegou um pequeno caderno. "Você tentou alcançá-la?" "Sim",
disse Marcus com a voz embargada. Eu tentei. Deus, eu tentei. Rachel estudou seu rosto, sua linguagem corporal, o modo como suas mãos permaneciam perfeitamente imóveis. Você pode nos contar os momentos imediatamente antes de ela cair? Passo a passo. Marcus descreveu a manhã em detalhes, sua história fluida e ensaiada. Ele mencionou o café da manhã, a caminhada, a decisão de tirar fotos. Ele se retratou como atencioso, amoroso, devastado. Cada palavra foi pensada para desviar as suspeitas. Senhor Welland, disse Rachel lentamente, nós revisamos as imagens de segurança do resort. A expressão de Marcus não mudou, mas algo brilhou em seus olhos. Oh! As câmeras capturaram todo o incidente, acrescentou James. Você gostaria de revisar sua declaração? Pela primeira vez, Marcus hesitou. Seu maxilar se contraiu quase imperceptivelmente e seus dedos se curvaram em punhos. Então ele sorriu, um sorriso triste e cansado. Não sei o que você acha que viu, mas eu nunca machucaria minha esposa. Eu a amo. Rachel se aproximou, baixando a voz. As imagens mostram você empurrando-a, Sr. Welland, deliberadamente. Temos vários ângulos. Marcus se levantou abruptamente, perdendo a compostura. Quero um advogado. É seu direito, disse Rachel calmamente. Mas você não sairá deste hospital até terminarmos. Enquanto os policiais se posicionavam do lado de fora do quarto de Eleanor e nas saídas do hospital, Marcus sentou-se novamente, sua máscara finalmente caindo. A raiva passou por seu rosto antes que ele a enterrasse novamente sob uma falsa tristeza. Ele havia calculado mal, subestimado o alcance da tecnologia e agora a armadilha que ele havia preparado com tanto cuidado estava se fechando ao seu redor. Na UTI, os dedos de Eleanor se contraíram. Seus olhos se moveram sob as pálpebras fechadas. Em algum lugar profundo de seu corpo quebrado, ela estava lutando para voltar. E quando acordasse, se acordasse, ela se lembraria de tudo. A detetive Sarah Kimball chegou ao Verde Valley Medical Center às 3 da tarde, com seu crachá preso ao cinto e uma pasta de couro debaixo do braço. Ela tinha 46 anos, olhos perspicazes e carregava o tipo de paciência que vinha de 20 anos, trabalhando em casos em que as pessoas mentiam com facilidade. Rachel Cordova a encontrou na entrada e a acompanhou, explicando o que eles tinham até então. As imagens de segurança são claras, disse Rachel enquanto elas caminhavam pelos corredores do hospital. Ele a posicionou, deu um passo para trás, como se fosse tirar uma foto, e então empurrou. Ela agarrou o corrimão durante a queda, mas não conseguiu se segurar. Teve sorte que o patamar do segundo andar amorteceu a queda, ou estaria morta. Sarah assentiu com uma expressão severa. Onde ele está agora? Na sala de interrogatório 2. Chamou um advogado imediatamente, mas não vai a lugar nenhum. Temos policiais uniformizados no quarto da esposa e em todas as saídas. Ótimo, disse Sarah. Vamos ver o que mais podemos descobrir antes que o advogado dele chegue. Em um pequeno escritório emprestado pela administração do hospital, Sarah abriu seu laptop e começou a verificar os antecedentes de Marcus Welland. Em poucos minutos, sinais de alerta apareceram como fogos de artifício na escuridão. Seu número de previdência social tinha apenas 6 anos. Nenhum histórico profissional antes de 2016, nenhum registro de propriedade, nenhum casamento anterior listado, nada que sugerisse uma vida antes da Califórnia. Ela aprofundou a pesquisa, cruzando dados de bancos de reconhecimento facial e fazendo buscas reversas de imagens usando a foto da carteira de motorista de Marcus. O sistema emitiu 2 sinais. 2 correspondências com nomes diferentes. Marcus Brenner, em Oregon, 2011. Michael Walsh, em Nevada, 2014. O mesmo rosto, identidades diferentes. Sarah recostou-se na cadeira com o pulso acelerado. Ela já tinha visto isso antes.
Homens que se reinventavam, que passavam pela vida como turistas, deixando destruição para trás. Ela pegou o telefone e ligou para o gabinete do xerife do condado de Multnomah, em Oregon. O delegado que atendeu ligou-a ao detetive Luiz Vargas, que trabalhava em casos arquivados em Portland há 15 anos. Quando Sarah explicou o que tinha, Luiz ficou em silêncio por um longo momento. Marcus Brenner, ele finalmente disse com a voz tensa. Nós o tínhamos em nosso radar em 2011. Uma mulher chamada Diane Crenshaw, de 68 anos, morreu após cair da escada do porão de sua casa. Brenner era seu namorado, que morava com ela, 20 anos mais novo. Ele ligou para o 911 e disse que ela tropeçou enquanto carregava roupas sujas. O médico legista considerou o caso acidental, mas eu nunca acreditei nisso. Os hematomas nas costas dela não combinavam com o padrão de uma queda. Quando voltamos para fazer mais perguntas, Brenner já havia deixado o estado. Sarah digitou rapidamente, documentando tudo. Ela tinha dinheiro? Cerca de 1 milhão em seguro de vida, confirmou Luiz. Ele recebeu o dinheiro 2 meses depois, através de uma conta conjunta que eles tinham aberto. Tentamos rastrear o dinheiro, mas ele desapareceu em contas offshore. Não tínhamos provas suficientes para acusá-lo, e ele desapareceu. Ele está aqui agora, disse Sarah, e acabou de tentar a mesma coisa novamente. Ela desligou e imediatamente ligou para o Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas. Em 1 hora, ela tinha outro caso. Michael Walsh, 2014. Uma mulher chamada Patricia Nguyen, 71 anos, encontrada morta no fundo da escada do seu prédio. Walsh alegou que ela tinha saído para passear sozinha, que ele estava dormindo quando isso aconteceu. As imagens de segurança mostraram ele saindo do prédio 20 minutos antes do corpo ser encontrado, mas o ângulo não capturava a escada em si. O patrimônio de Patricia, incluindo uma carteira de investimentos substancial, foi transferido para Walsh em poucas semanas. Ele deixou Nevada 3 meses depois. Sarah imprimiu tudo e espalhou os documentos sobre a mesa. 3 mulheres, 3 estados, 3 acidentes convenientes, todas idosas, todas viúvas, todas ricas. O padrão era inegável. Às 4h30, o telefone de Claire Hartman tocou enquanto ela atendia um paciente em sua clínica em Denver. A ligação veio de um número que ela não reconheceu. Quando ela atendeu, a voz calma e comedida do delegado Cordova deu uma notícia que fez Claire ficar sem forças nas pernas. Sua mãe está na UTI do Verde Valley Medical Center. Ela caiu de uma escada em um resort em Sedona. Ela está estável, mas gravemente ferida. Você precisa vir agora. Claire não se lembrava da viagem até o hospital mais tarde. Suas mãos tremiam tanto que Rebecca, para quem ela ligou imediatamente, insistiu em voar de Phoenix para levá-las às 2. Às 6 da tarde, as 2 filhas estavam do lado de fora da UTI, com os rostos pálidos e os olhos vermelhos de tanto chorar. Uma enfermeira chamada Jennifer as levou até o leito de Eleanor. A mulher deitada na cama do hospital não se parecia em nada com a mãe vibrante e forte que elas conheciam. Sua cabeça estava enfaixada, sua perna esquerda elevada em um gesso, seu rosto inchado e descolorido. Máquinas a cercavam, tubos saíam de seus braços, monitores bipavam em ritmo constante. Ela tem uma fratura no crânio, costelas quebradas, um fêmur fraturado e hematomas internos significativos, explicou Jennifer gentilmente. Ela está sedada agora para permitir que seu corpo se recupere. As próximas 72 horas são críticas. Onde está Marcus? Perguntou Rebecca com voz aguda. Jennifer hesitou. Ele está sendo interrogado pela polícia. Há policiais posicionados do lado de fora desta sala. Os olhos de Claire se arregalaram. Por quê? Antes que Jennifer pudesse responder, a detetive Kimball apareceu na porta. Ela se apresentou e perguntou se poderiam conversar em particular. Em uma pequena sala de consulta no fim do corredor, Sarah expôs tudo o que haviam descoberto.
As imagens de segurança, as identidades anteriores, o padrão das mortes. Rebecca cobriu a boca com as duas mãos, com lágrimas escorrendo. Nós tentamos avisá-la, contratamos um investigador. Ela não quis ouvir. Ela achava que estávamos tentando controlá-la, sussurrou Claire com a voz embargada. Ela achava que não queríamos que ela fosse feliz. Sarah inclinou-se para a frente com um tom firme, mas compassivo. A sua mãe é uma vítima. Nada disso é culpa dela. Mas preciso que me contem tudo o que descobriram quando o investigaram. Todos os detalhes são importantes. Durante a hora seguinte, Claire e Rebecca partilharam o que sabiam. O relatório do investigador, as inconsistências financeiras, a forma como Marcus tinha isolado Eleanor de todos aqueles que se preocupavam com ela. Sarah tomou notas, com a expressão a escurecer a cada revelação. Ele se casou com ela há 3 semanas, disse Claire, com a voz vazia. Nós nem sabíamos até que estava feito. Ela mudou seu testamento? Perguntou Sarah. As duas filhas assentiram. Ela nos disse que atualizou seu planejamento patrimonial, mas não nos deu detalhes. Marcus a convenceu de que só estávamos interessados em seu dinheiro. Sarah fechou sua pasta. Vamos precisar de cópias de tudo o que vocês têm. E vou precisar que vocês fiquem por perto. Quando sua mãe acordar, ela vai precisar de vocês. Naquela noite, Marcus sentou-se na sala de interrogatório, com seu advogado ao lado. Douglas Mercer era caro, refinado e habilidoso em criar dúvidas razoáveis. Ele aconselhou Marcus a não dizer nada, e Marcus obedeceu, com a expressão impassível e as mãos calmamente cruzadas sobre a mesa. Sarah entrou com uma pasta grossa e a colocou na frente dele. Ela o abriu lentamente, revelando fotografias de Diane Crenshaw, Patricia Nguyen e Eleanor Hartman. 3 mulheres, 3 sorrisos, um predador. Você já fez isso antes, disse Sarah baixinho. 3 vezes que sabemos. Quantas outras, Marcus? Douglas levantou a mão. Meu cliente não tem nada a dizer. Sarah o ignorou, com os olhos fixos em Marcus. Eleanor vai acordar, e quando isso acontecer, ela vai nos contar tudo. O caderno que ela encontrou, a maneira como você a controlava, o momento em que você a empurrou. Você achou que estava sendo cuidadoso, mas não estava. As câmeras viram tudo. Pela primeira vez, algo brilhou nos olhos de Marcus. Não era exatamente medo, mas cálculo. Ele já estava planejando sua defesa, já elaborando a história que explicaria as imagens, o padrão, a verdade. Mas Sarah já tinha visto isso antes. Homens como Marcus acreditavam que eram mais espertos do que todos os outros, que o charme poderia superar as evidências. Eles estavam sempre errados. Ao sair da sala de interrogatório, Sarah olhou para trás uma vez. Marcus estava sentado imóvel, com sua máscara firmemente no lugar. Mas ela sabia o que havia por baixo dela. Não um marido, não um amante, apenas um homem que transformou a intimidade em moeda de troca e a vida de outras pessoas em margens de lucro. E desta vez, ele finalmente tinha sido apanhado. Eleanor Hartman abriu os olhos no 5º dia. A sala foi ganhando foco lentamente, as formas transformando-se em máquinas, as sombras transformando-se em pessoas. A dor irradiava pelo seu corpo em ondas, aguda e insistente, mas por baixo dela sentia algo mais forte. Raiva. Raiva pura e clarificadora que queimava através da névoa da medicação e do trauma. Uma enfermeira reparou imediatamente, a sua voz elevando-se com alívio. Ela está acordada? Doutor, ela acordou. Em segundos, o quarto encheu-se de movimento. A equipe médica verificou os monitores, ajustou as dosagens, fez perguntas que Eleanor ainda não podia responder. Sua garganta estava inflamada devido ao tubo respiratório que havia sido removido no dia anterior. Seu lado esquerdo gritava a cada respiração superficial, mas quando o rosto de Claire apareceu acima dela,
Com lágrimas escorrendo, Eleanor forçou seus dedos quebrados a se moverem, alcançando a mão da filha. "Mãe", soluçou Claire. "Oh Deus, mãe!" Os lábios de Eleanor se moveram, formando palavras que mal se registravam como som. Claire se inclinou para mais perto, com a orelha perto da boca da mãe. "Ele me empurrou", sussurrou Eleanor. "Marcos me empurrou." A detetive Kimball, que esperava do lado de fora desde o amanhecer, entrou silenciosamente. Ela se aproximou da cabeceira da cama com um pequeno dispositivo de gravação, sua expressão gentil, mas concentrada. "Senhora Hartman, sou a detetive Sarah Kimball. Se você conseguir falar, preciso que me conte o que aconteceu. Não tenha pressa." Os olhos de Eleanor encontraram os de Sarah, e naquele momento a clareza substituiu a confusão. Ela agora entendia. Ela havia se casado com um assassino, confiado em um predador e sobrevivido apenas porque a sorte e a arquitetura conspiraram para salvá-la. Sua voz saía em fragmentos. Cada palavra era um esforço, mas sua memória estava intacta. Ela descreveu o caderno que havia encontrado, com as palavras "queda acidental" escritas ao lado de seu nome. Ela contou como Marcos controlava seu telefone, isolava-a da família e insistia em atualizar seu testamento. Ela se lembrava de estar em pé na grade, sentindo as mãos dele pressionarem suas costas com força deliberada, a sensação de cair, o terror de saber que ele estava assistindo a morrer. Sarah gravou cada palavra, com a mão firme no dispositivo. Quando Eleanor terminou, exausta e trêmula, Sarah colocou a mão gentilmente no braço da mulher. "Você está segura agora. Ele não pode mais machucá-la." "Minhas filhas", sussurrou Eleanor. Eu deveria ter ouvido. Rebecca apareceu do outro lado da cama, com o rosto marcado por lágrimas. "Você está aqui, mamãe. É tudo o que importa." Nos 3 dias seguintes, Eleanor recuperou suas forças gradualmente. A fisioterapia começou dolorosa e lenta, mas sua mente permaneceu afiada. Ela deu um depoimento formal em vídeo de sua cama no hospital, seu testemunho claro e condenatório. Ela identificou Marcos sem hesitação, descreveu sua manipulação em detalhes e forneceu informações sobre documentos que havia assinado sem entender completamente. Enquanto isso, a investigação de Sarah se ampliava. Contadores forenses rastrearam os movimentos financeiros de Marcos em 3 estados. Eles encontraram contas offshore nas Ilhas Cayman, transferências bancárias após cada morte, e um padrão de gastos que se acelerava imediatamente após os pagamentos do seguro. No caso de Eleanor, Marcos já havia entrado em contato com sua seguradora, registrando uma reclamação no dia seguinte à queda, alegando lesão catastrófica e despesas médicas previstas. O promotor público do condado de Yavapai, um promotor metódico chamado Thomas Brennan, analisou as evidências e tomou sua decisão rapidamente. Em 28 de outubro de 2022, Marcus Welland foi formalmente acusado de tentativa de homicídio doloso, abuso de idosos e fraude. Promotores em Oregon e Nevada reabriram simultaneamente as investigações sobre as mortes de Diane Crenshaw e Patricia Nguyen, agora reclassificadas como homicídios. O advogado de Marcos reagiu imediatamente, entrando com moções para suprimir as imagens de segurança, alegando que os ângulos das câmeras eram enganosos e que o incidente foi um trágico acidente agravado pela exageração do Ministério Público. Douglas Mercer apareceu no noticiário local, retratando seu cliente como um marido enlutado, sendo injustiçado por provas circunstanciais. Mas as imagens eram inegáveis. Quando exibidas em audiência pública durante a audiência preliminar, até mesmo a defesa teve dificuldade em explicar os movimentos de Marcos. O ângulo mostrava suas mãos estendidas, o corpo de Eleanor inclinando-se para a frente e Marcos dando um passo para trás, não para a frente.
3 especialistas em biomecânica testemunharam que a trajetória de Eleanor era inconsistente com um tropeço ou perda de equilíbrio. Ela havia sido empurrada com força significativa. Eleanor participou da audiência por videoconferência de seu quarto no hospital, com o rosto ainda machucado, mas os olhos claros. Quando questionada pelo juiz se desejava fazer uma declaração, ela falou diretamente para a câmera, com a voz firme, apesar da dor. Eu acreditava que Marcus me amava. Confiei a ele minha vida, minha casa e meu futuro. Ele usou essa confiança como arma. Ele me isolou dos meus filhos, manipulou minha dor e tentou me matar por dinheiro. Vou testemunhar contra ele no julgamento e vou garantir que nenhuma outra mulher sofra o que eu sofri. O tribunal ficou em silêncio. Nem mesmo Douglas Mercer teve uma resposta. Marcus sentou-se à mesa da defesa, com uma expressão neutra, mas suas mãos o traíram. Elas se fechavam e se abriam ritmicamente, o único sinal visível da fúria que se acumulava sob sua máscara cuidadosamente construída. O juiz decidiu que as provas eram suficientes para o julgamento e negou a fiança, citando o risco de fuga e a gravidade das acusações. Marcus foi encaminhado à prisão do condado de Yavapai para aguardar o processo. Enquanto os policiais o levavam, ele se virou uma vez, olhando diretamente para a câmera que transmitia a imagem de Eleanor. Seu sorriso era frio, calculado, uma última tentativa de intimidação. Mas Eleanor não vacilou. Ela olhou de volta e, pela primeira vez em meses, sentiu algo que havia perdido: o poder sobre sua própria história. Naquela noite, Claire e Rebecca sentaram-se com a mãe enquanto o sol se punha sobre o vale de Sedona, pintando as rochas vermelhas em tons de fogo. Eleanor segurou as mãos delas com um aperto fraco, mas determinado. "Desculpem-me por não ter ouvido", disse ela suavemente. "Eu estava tão sozinha que não conseguia ver o que estava bem na minha frente." "Você sobreviveu, mamãe", disse Claire com a voz cheia de emoção. "Isso é o que importa." "Não", corrigiu Eleanor gentilmente. "O que importa é que ele não venceu. E não vai vencer." Do lado de fora do hospital, Sarah Kimball estava no estacionamento revisando anotações em seu celular. O julgamento seria complexo, mas as provas eram contundentes. Vídeos, depoimentos, registros financeiros e um padrão que se estendia por mais de uma década. Marcus Welland construiu sua vida sobre os túmulos de mulheres vulneráveis, mas Eleanor Hartman se recusou a se tornar mais um nome em sua lista. Sarah olhou para as janelas do hospital, onde uma única luz ainda brilhava no quarto de Eleanor. Ela pensou em todas as mulheres que não sobreviveram, que não tinham câmeras vigiando, que morreram acreditando que eram amadas. A justiça para elas também viria, atrasada, mas inevitável. O vento do deserto aumentou, trazendo o cheiro de sálvia e poeira. Em algum lugar distante, um coiote uivou ao entardecer. E em uma cela a 30 quilômetros de distância, Marcus Welland sentava-se em silêncio, sua máscara perfeita finalmente rachada, sem possibilidade de conserto. O julgamento começou em 6 de março de 2023, no Tribunal Superior do Condado de Yavapai. A galeria enchia-se rapidamente todas as manhãs, lotada de jornalistas, entusiastas de crimes reais e familiares de Diane Crenshaw e Patricia Nguyen, que tinham viajado de Oregon e Nevada em busca de seu próprio encerramento. Eleanor sentava-se na primeira fila, com sua bengala apoiada na cadeira, suas filhas ao seu lado como sentinelas. O promotor Thomas Brennan começou com uma simplicidade devastadora. Ele exibiu as imagens de segurança em uma tela grande, reproduzindo-as 3 vezes sem comentários. O júri assistiu em silêncio enquanto Marcus posicionava Eleanor, recuava e empurrava. O impacto foi visceral. Vários jurados recuaram visivelmente. Brennan deixou o silêncio se prolongar antes de falar. "Este não é um acidente trágico.
Este é um assassinato calculado, interrompido apenas pela sorte e pela arquitetura. Marcus Welland passou mais de uma década aperfeiçoando essa técnica e Eleanor Hartman sobreviveu para contar a verdade. A defesa rebateu com uma narrativa de mal-entendidos e limitações tecnológicas. Douglas Mercer argumentou que os ângulos da câmera distorceram a percepção, que Marcus havia estendido a mão para sua esposa, não a empurrado. Ele sugeriu que a memória de Eleanor estava comprometida pelo trauma e pela medicação, que suas acusações decorriam de confusão e não da realidade. Mas as evidências eram implacáveis. Analistas forenses de vídeo testemunharam sobre a mecânica corporal de Marcus, demonstrando que seus movimentos eram consistentes com empurrar, não segurar. Especialistas financeiros mostraram ao júri o padrão de Marcus de visar viúvas ricas, isolá-las, atualizar documentos legais e lucrar com suas mortes. Um psicólogo especializado em abuso de idosos explicou como os agressores usam o afeto como ferramenta de controle. Eleanor testemunhou no quarto dia. Ela caminhou lentamente até o banco das testemunhas, sua recuperação ainda evidente em cada movimento cuidadoso. Por 90 minutos, ela contou sua história com clareza, que não deixou margem para dúvidas. Ela descreveu o caderno, o isolamento, a manipulação e o momento em que as mãos de Marcus a atingiram nas costas. Quando o advogado de defesa tentou sugerir que sua memória estava falha, a resposta de Eleanor foi contundente. Lembro-me de cada segundo. Lembro-me das mãos dele nas minhas costas. Lembro-me de cair. E lembro-me de vê-lo parado na grade, observando-me, sem pedir ajuda. Isso não é algo que o trauma apaga. O tribunal permaneceu em silêncio total. Em 19 de março, após 8 horas de deliberação, o júri retornou. Marcus ficou de pé enquanto o veredito era lido, com o rosto cuidadosamente neutro e as mãos firmes sobre a mesa da defesa. Mas quando o porta-voz proferiu as palavras "culpado em todas as acusações", algo finalmente se quebrou em sua expressão. Não era remorso, mas descrença de que seu plano cuidadosamente elaborado havia desmoronado. A sentença da juíza Linda Morrison foi rápida e intransigente. Sr. Welland, o senhor é um predador que usou a intimidade como arma e explorou a vulnerabilidade. O senhor destruiu sistematicamente a vida de mulheres que confiaram em si. Este tribunal o condena à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Os policiais se aproximaram imediatamente. Enquanto levavam Marcus embora, ele olhou mais uma vez para Eleanor. Ela encontrou seu olhar sem vacilar, com o queixo erguido e os olhos claros. Ele tentou apagá-la, mas ela se tornou a testemunha que ele nunca imaginou. Do lado de fora do tribunal, Eleanor estava diante de um grupo de microfones, com suas filhas ao lado. O sol da tarde estava quente, o céu do Arizona infinitamente azul. Os repórteres gritavam perguntas, mas ela levantou uma mão para pedir silêncio. "Quero falar pelas mulheres que não podem", disse ela, sua voz ecoando pela praça. Diane Crenshaw, Patricia Nguyen e todas as outras cujas mortes foram descartadas como acidentes. Elas mereciam justiça e hoje a receberam. Para todos que se sentem isolados por alguém que diz amá-los, por favor, ouçam sua família, ouçam seus instintos. O amor nunca deve diminuir você. A filmagem foi ao ar no noticiário nacional naquela noite, e as palavras de Eleanor ressoaram muito além do tribunal. Nos meses que se seguiram, Eleanor reconstruiu lentamente sua vida. A fisioterapia restaurou grande parte de sua mobilidade, embora ela sempre andasse com uma bengala. Ela voltou a pintar, e seu trabalho ganhou nova profundidade e intensidade. Ela se reconciliou totalmente com Claire e Rebecca, e o vínculo entre elas se fortaleceu pela sobrevivência e pelo propósito comum.
Juntas, elas criaram a Fundação Eleanor Hartman, dedicada a apoiar a prevenção do abuso de idosos e fornecer recursos para idosos que navegam em relacionamentos na terceira idade. A fundação fez parceria com órgãos de aplicação da lei para treinar policiais no reconhecimento de padrões de exploração financeira e emocional. Um ano após o veredicto, Eleanor subiu ao palco durante a primeira conferência anual da Fundação. Sobreviventes de abuso de idosos lotaram a plateia, suas histórias ecoando a dela. Ela falou sobre vulnerabilidade, confiança e a coragem necessária para se reconstruir após a traição. Eu tinha 73 anos quando conheci Marcos, disse ela. Eu achava que minha vida estava acabando, e ele me fez acreditar que estava recomeçando. Mas recomeços de verdade não exigem que você abandone todos que te amam. O amor verdadeiro não isola, ele conecta. Os aplausos que se seguiram não foram apenas para ela, mas para todas as pessoas que sobreviveram, que se manifestaram, que se recusaram a deixar a vergonha silenciar sua verdade. Em uma prisão de segurança máxima em Florence, Arizona, Marcus Welland estava sentado em uma cela idêntica a centenas de outras. Ele não recebia visitas, não escrevia cartas e mantinha sua inocência para qualquer um que quisesse ouvir. Mas as câmeras haviam falado. Eleanor havia sobrevivido e a história finalmente o havia alcançado. A detetive Sarah Kimball mantinha uma fotografia em sua mesa, tirada no dia em que Eleanor testemunhou. Nela, Eleanor estava do lado de fora do tribunal, com a luz do sol iluminando seu rosto, sua expressão pacífica, mas feroz. Sarah olhava para ela sempre que um caso parecia impossível, sempre que a justiça parecia distante. Isso a lembrava de que alguns sobreviventes se recusam a ser silenciados e algumas verdades se recusam a permanecer enterradas. As rochas vermelhas de Sedona ainda brilhavam ao pôr do sol, indiferentes ao drama humano. Mas em hospitais, tribunais e salas de estar em todo o país, a história de Eleanor continuava a se espalhar. Um aviso, um testemunho e um lembrete de que, mesmo quando alguém tenta escrever seu final, você pode sobreviver para contar uma história completamente diferente. Eleanor Hartman havia caído, mas também havia se levantado. E ao se levantar, ela garantiu que o padrão de Marcus Welland finalmente e irrevogavelmente chegasse ao fim.